De volta para falar sobre política, e quem mais entende desse métier, né? Você já sabe que é Paulo Roberto, né? Nem no fim de semana ele sossega, ele fica procurando ali nos bastidores, acompanhando tudo. E aí, Paulo, boa tarde. Bom dia. Hoje ainda é bom dia, né? Hoje entramos mais cedo. Bom dia. Descansou bem no fim de semana? Rapaz, mais ou menos. Ou trabalhou carregando pedras, mais ou menos feito assim, o presidente Lula? Descansa carregando pedra, mais ou menos assim. Porque Lula pegou uma agenda pesada, viu? A gente fica brincando aqui, mas Lula não é nenhuma criança, né? 7,6 para 7,7. Lula saiu ontem de manhã lá dos Emirados Árabes de Abu Dhabi. Foi para Portugal. Não, tudo bem, vai sentado ou vai deitado no avião com ar-condicionado, mas cansa, doutor. Eu já viajei muito de avião e sei o que ainda é com essa história de fuso horário. Pois é, o pior é isso, é você se adaptar ao fuso horário. Loucura isso. Porque você sai de um lugar como os Emirados Árabes, ele está assim 7 horas a mais que a gente aqui. Vai para Portugal, que está a cerca de 4 horas. Depois viaja para cá. Então Lula chegou 9h30 da noite aqui no Brasil ontem, mas totalmente confuso, sem saber se era dia ou noite. É uma loucura isso. E realmente embaralha. Tanto que a agenda oficial do presidente de hoje nem foi divulgada. Porque o pessoal disse, ninguém sabe como é que o presidente vai acordar. Compromisso oficial mesmo, ele terá hoje por volta de 3 da tarde, quando vai receber o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, que chegou agora às 10h30 da manhã em Brasília. Chegou, foi para o Itamaraty, recebido pelo chanceler Mauro Vieira, está lá tratando de questões dos dois países e à tarde se encontra com Lula. Mas a agenda de Lula dessa semana é uma agenda muito carregada, porque ele tem a história das escolas, vai tratar amanhã com os governadores de estados, os 27, com a ministra Rosa Weber e com os presidentes da Câmara e do Senado dessa questão da insegurança nas escolas, para ver que tipo de ação concreta o pessoal pode realizar. E tem essa semana também a indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim, que deve ser provavelmente Cristiano Zanin. Zanin está na agulha, tem outros nomes que também são cotados, mas a verdade é que Lula diz que a escolha é pessoal dele, e se for pessoal dele, como ele próprio afirmou, deve ser o Zanin. Aliás, agora Lula... parece que tem muita pressão de bastidores. Muita pressão. Né? Aliás, ele tem hoje ainda uma reunião com o ex-ministro, agora ex-ministro Ricardo Lewandowski, porque Lewandowski tem lá o Manuel Carlos de Almeida, que é o protegido, afilhado dele. Agora, eu fui fazer um levantamento, você disse que eu passo o fim de semana corujando as coisas, e é verdade. Uma única vez no Brasil, um indicado para o Supremo Tribunal Federal foi rejeitado. Uma vez só. Sabe quem era o presidente? Não. Floriano Peixoto. Faz tempo. Faz 1891, ou seja, século XIX. De lá para cá, todos os indicados foram aprovados. Então a chance é boa de ser aprovado. Muito boa, muito boa. Apesar de que esse anterior levou um chá de uns dias aí, né? Mas era um charminho. O terrivelmente evangélico, o ministro, ele levou um chá porque tinha confusão, né, com a Câmara, com o Senado. O charme do senador lá, né? Também fazendo. Estava na mão dele. Segurando as coisas. O ex-presidente do Senado. Pois é, exatamente. O nosso simpático Davi Alcolumbre. É, isso mesmo. E é ele, novamente, o presidente da CCJ, mas ele já disse a Lula que mandou, aprovou. E nessa viagem, Lula conversou muito com o presidente do Congresso, o atual presidente Rodrigo Pacheco, não deve ter dificuldade na Casa Congressual. O arcabouço fiscal finalmente deve ser enviado hoje ao Congresso Nacional. Sim. Nessa viagem de Lula, os técnicos, os auxiliares do ministro Fernando Haddad afinaram a coisa, colocaram tudo no papel, deve ir hoje para o Congresso. O Arthur Lira, presidente da Câmara, já deu entrevistas nesse fim de semana e disse que, dependendo dele, em 2 semanas tudo estará resolvido. Então, o governo está otimista, acha que passa, vai ser um teste na votação, então vamos ver de que forma reage o Congresso nessa situação. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, começa a definir a situação daqueles presos. Sim, dos atos do 8 de janeiro, porque ainda tem muita gente presa, são 1.301 pessoas que terão sua situação resolvida e a votação deve começar hoje à noite, a partir da meia-noite, no plenário virtual. É bem provável que algum ministro peça para levar isso ao plenário presencial, aquele que a gente assiste na televisão. Mas se ninguém pedir, a votação vai ser dessa forma, onde o ministro não se expõe, e aí o pessoal pode virar réu ou não, dependendo da apreciação dos ministros do Supremo. Vamos para o plano local? 1.300. 1.300. 1.301, para ser mais preciso. É muito processo, né? É muito processo.
Tem um processo de filiação, por falar em processo de filiação ao Partido Socialista Brasileiro aqui na Paraíba. Nós já divulgamos que a Legenda renovou a direção dos seus diretórios em João Pessoa e Campina Grande. O presidente nacional, Carlos Siqueira, está na capital. O governador João Azevedo participa também desse evento hoje, às pressas, digamos assim, porque João viaja para Brasília, onde participará amanhã desse encontro com o presidente Lula. É uma renovação pensando na eleição municipal do ano que vem. Sim. Não é verdade? E uma das principais novas estrelas da Legenda é a prefeita de Monteiro, Ana Lorena, que já apareceu, inclusive, nas inserções aí que a gente viu na televisão. No plano campinense, Bruno Cunha Lima, o prefeito, lançando aí mais esse mutirão de consultas e exames. A gente tem até algumas imagens lá do Meninão, né, que foi preparado especialmente para receber isso. Ocorre desde 9h30, 10 horas da manhã. Consultórios, clínicas, toda a estrutura da Secretaria de Saúde montada nos ginásios de esportes do Meninão, porque a demanda reprimida é grande. Essa pandemia colaborou muito para tal e o prefeito quer desatar esse nó, botando o pessoal para trabalhar e atender a todo mundo. A gente até falou ao vivo de lá no começo do jornal e o prefeito ia discursar. Agora ainda ia começar o discurso. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos lá? Quem é quem é? Olha a pergunta. Tem o que é e tem quem é quem é. Quem é que pode receber nos próximos meses 2.200.000 reais de adicionais nos contra-cheques? Meu amigo, eu sei que é alguém ligado à justiça, né? Porque eu vi alguma coisa que é muito Juízes dinheiro. federais. Meu amigo. Saiu uma decisão das autoridades que a justiça decide em favor dela própria, de que há um retroativo lá de 2006 para cá que pode ser adicionado nos contra-cheques dos senhores juízes ao que tinham sido suspensos. É uma história de um quinquênio, a cada 5 anos tem direito a um adicional, isso foi suspenso, e agora saiu uma decisão dizendo que eles vão receber e retroativo a 2006. Meu amigo, Quem era juiz federal em 2006 e ainda está na ativa vai receber tudo isso. A soma de tudo dá mais ou menos R$1 bilhão. Meu amigo. Dos cofres de onde? Do contribuinte, né? Aliás, teve uma pergunta hoje, quando eu coloquei uma notícia a respeito, aí o telespectador perguntou: existe desembargador federal? Porque a gente fala, né? O desembargador federal, falando de tal. Sim. Na estrutura da justiça brasileira não tem desembargador federal, não. Desembargador é só nos estados. Há os juízes federais que trabalham nos tribunais regionais federais. A gente chama de desembargador, assim como a gente chama os membros do Tribunal de Contas da União de ministros. Mas, na realidade, não são ministros. Né? Você chama, dá a pompa e todo mundo se acostumou a chamar, mas não existe desembargador federal. Existe, sim, juiz federal. Para esclarecer. É bom ou não é? Juiz. Meu amigo, é bom demais. 2.200.000. Uma maravilha. Agora, é claro que a gente brinca aqui, mas não é fácil ser juiz federal. Para alguém chegar ali, ralou muito nessa vida. Concurso dificílimo, tem as etapas todas. Agora, depois que chega, se o Senado para o céu só falta um palmo, juiz falta 1,5 palmos. A questão toda, eu sempre digo, Paulo, o problema é o fosso que existe. Não é que o cara, assim, não deve ganhar muito, não. O problema é porque... É a disparidade. O problema é a disparidade. Por que tem tanta gente ganhando tão mal também, né? E uns ganhando tão bem. Acho que é isso que deveria... O problema é esse. Uma distância menor, digamos. Exatamente. Isso seria mais justo, né? É o Brasil. O jornalista podia ganhar um pouquinho melhor. Sem dúvida nenhuma. Tá bom, Paulo. Até amanhã. Obrigado, meu amigo. Até amanhã. Bem, chegou a hora então de acompanhar as outras novidades lá de Brasília com Napoleão de Castro.